estamos juntos para continuar o denominado ciclo de instrutoria jurídica, né, que eu prefiro chamar de nossas conversas. E pretendo que tenha esse encontro o mesmo caráter, sempre coloquial, com que a gente procurou conduzir esses debates, né, sem uma pegada de aula, muito menos de palestra ou coisa que o valha. Quem me conhece, aliás, sabe que, embora eu aprecie bastante o rigor no conteúdo, a forma não é algo que me seduza ou me prenda. Deixa eu dar uma explicação antes que vocês pensem que meu grau de loucura subiu um nível. Eu estou usando microfone e a sala não tem sonorização. Para efeito de registro, eu fui advertido acerca da necessidade do uso do microfone, embora nós não tenhamos, neste ambiente, o sistema de amplificação de voz, né? Mas é para efeito de registro. Bem, relativamente ao tema que me foi apresentado, foi o Estado da Bahia em juízo, que é algo que nos alcança a todos, né? Estamos, eu e a maior parte dos aqui presentes, envolvidos na rotina, no dia a dia, da Procuradoria Judicial, que é a unidade da Procuradoria-Geral do Estado, responsável precisamente pela defesa judicial do Estado em tudo aquilo que não disser respeito à matéria exclusivamente tributária. Hipótese em que a competência será da Profis. E na Procuradoria Judicial, unidade, como se disse, da PGE, nós temos uma vastidão temática tal que é praticamente impossível você não encontrar alguma especialidade jurídica que, em algum momento, não já tenha sido alvo de nossa preocupação. Algo do tipo direito cartorário tem. Direito rodoviário tem. Eu estou falando de processos sobre os quais, recentemente, e por recentemente, entenda, não mais que 3 meses, eu tive a oportunidade de despachar. Por quê? Porque a PJ, como nós carinhosamente chamamos a Procuradoria Judicial, a PJ serve de um extraordinário recorte do que é a sociedade baiana e, em grande medida, a sociedade brasileira. Grande parte dos conflitos, e aí seria inocência nossa pensar no direito senão como uma ferramenta de solução ou, ao menos, de superação de conflitos. Como eu dizia, quando nós nos debruçamos sobre a rotina da PJ, nós podemos... Bom dia. Nós podemos aquilatar a quantas andam os conflitos da sociedade baiana, ao menos no que diz respeito em sua relação com o Estado da Bahia. O que é que mais a aflige? Daí, para quem tem uma ideia de um mestrado, pós-graduação lato sensu, todos vocês, ou a maioria de vocês, já está imerso. Mas quem pretende avançar na carreira acadêmica, seria um sensacional recorte de sociologia jurídica, tentar alcançar
uma série histórica, o que é que mais impactou, sei lá, desde a década de 90, para depurarmos a Constituição, as mudanças trazidas pela Constituição de 88, e daqui a pouco falaremos nelas. O que é que mudou em termos de preocupação na sociedade baiana? Que conflitos perderam a luminosidade que tinham, o fulgor de antes, e que outros lhes substituíram? Seria um olhar interessante. Não há dados reservados aí, né? Seria quantitativos numéricos relativamente a temas. Por outro lado, seria também um material empírico vastíssimo o que tem a nossa COCAP. O que é que os números... Porque número, nós da área de direito, às vezes temos a imprudência de dizer eu não entendo nada de número. Olha, quem não entende nada de número, pode dizer eu não entendo nada de nada. Na hora que você tira a matemática, nem a Mona Lisa se sustenta. Nem a beleza da Mona Lisa se sustenta. Mas o número faz sentido quando é representativo de uma ideia. E há várias ideias que a gente pode extrair, né, quando se debruça sobre o que era que tinha importância 5, 10, 15, 20 anos atrás. Ou um processo de tal tipo tinha que expressão econômica. Então, qual é a expressão econômica que tem hoje e por quê? Com isso, eu estou querendo lhes dizer que um litígio não é só um litígio. Ou um perfil de litígios é um perfil de uma sociedade. É com esse olhar, é com essa sensibilidade que eu queria que vocês se abrissem para essa singela conversa que teremos hoje. De que, sob o texto, há muito mais do que uma mensagem linear. Há uma importância social, há uma sociedade viva que está procurando um reencontro consigo mesma, em bases, aí sim, absolutamente inovadoras. Eu tenho alguns senões, há algumas mudanças, mas quem me conhece sabe, eu estou longe de ser um conservador. E peço que vocês também se dispam de alguns dos preconceitos a que nós somos convidados a reafirmar no dia a dia, e muitas vezes somos também convidados, nessa mesma esteira, a nos despir de coisas que não são meros preconceitos. São conceitos bem desenvolvidos e que nós temos, a partir de uma má gestão do conhecimento e uma má compreensão do fenômeno sociológico e por arrastamento também do fenômeno jurídico, nós temos meio que desqualificado coisas que deveriam ser mais bem consideradas. Bem, feito esse introito, deixa eu me permitir retomar ou relembrar uma conversa que eu tenho certeza que nós já tivemos, ou pelo menos com parte do público aqui presente, ou que nos assiste. Quantos e quais são os poderes do Estado? Por favor, me ajudem. Quantos e quais são os poderes do Estado? Quem? 3?
3. Todo mundo concorda? Quem dá mais? Vou começar a fazer um leilão. Sim, esses são os poderes constituídos. Na verdade, os poderes do Estado são 6. Porque, em paralelo, em coexistência com os poderes constituídos do Estado, só para relembrar, embora isso não tenha um impacto imediato sobre a nossa reflexão, mas eu gosto sempre de dar um passo atrás, seguindo aquela linha de Vygotsky, né, de você recuar no espaço cognitivo para poder adentrá-lo com mais segurança. Os poderes do Estado são 6. O poder político difuso não são só 20 centavos, lembram de 2013? Em que a população brasileira meio que se arrebatou e impôs uma agenda, digamos, ao Congresso Nacional. Aquilo é um poder. É um poder que pautou, inclusive, o próprio Congresso Nacional, que pautou a campanha presidencial do ano seguinte. Nós temos o poder constituinte originário, cujas características são bem conhecidas, o poder constituinte reformador e, por fim, os poderes constituídos pela ordem de enunciação constitucional, legislativo, executivo, judiciário. Relativamente a esses, e aí sim a gente começa a afunilar um pouco no sentido da nossa conversa e no sentido de tentar compreender o porquê a litigiosidade ganhou a cariz de problema estruturante, não apenas no estado da Bahia, no estado brasileiro. Nós passamos a ser um povo de alto grau de litigiosidade. De um grau de litigiosidade tão alto que o próprio judiciário já está dizendo, desse modo eu não vou dar conta. Um grau de litigiosidade tamanho que o Código de Processo Civil, ou seja, a regra que por excelência deveria regular o procedimento dos feitos submetidos ao judiciário, lá nas suas linhas gerais. E, aliás, em boa hora, nós temos um código que tem uma principiologia geral. E eu achei isso absolutamente inovador e sensacional. Pois bem, este código contempla a solução alternativa de conflitos. Ele disse, olha, mesmo que você já tenha chegado aqui ao judiciário, existe a possibilidade de você ter toda a garantia de uma decisão judicial sem passar pelas vicissitudes de um procedimento judiciário e ganhar a força de um título revestido das mesmas seguranças. Eu garanto isso. Quase que todas as aspas do mundo, quase que como se o judiciário estivesse terceirizando a sua autoridade, que não é o caso, em absoluto. Mas é um modo de tentar dar conta de uma outra forma dos imensos conflitos. Lembram que nós começamos falando nos conflitos que eclodiram na sociedade. As razões dessa eclosão a gente vai arranhar aqui um pouco, embora sem pretensão de enfrentamento e muito menos de esgotamento. Bem, vamos lá. Relativamente aos poderes constituídos, a nossa Constituição é clara quando diz: eles são, a um só tempo, independentes e harmônicos. Está lá. Mas, por outro lado, e seguindo aquela ordem de enunciação,
diz que o legislativo será bicameral, que a Câmara dos Deputados terá uma composição tal e qual que atualmente remete a 547, se eu não me engano, ou 543 deputados, e mais 3 senadores por unidade federada, aí eu tenho segurança de dizer que são 81. Ok. Daí a gente extrai, sem muita dificuldade, que se trata de um organismo plural. O ato político, o ato oriundo do chamado poder legislativo, é tipicamente o ato político resultante ou produzido a partir de uma concepção também plural. Daí a necessidade e a indispensabilidade desta pluralidade de pessoas que fazem diluir, ou idealmente, pelo menos, essa pluralidade faz diluir os interesses individuais. Não se cogita de dizer, o deputado tal é suspeito para funcionar nesse processo legislativo, já que esse processo legislativo trata de propriedade rural e ele é fazendeiro. Fosse ele juiz, ele não poderia participar. Pelo menos não em princípio. Mas, em sendo ele deputado, em sendo ele senador, ninguém cogita de uma atrocidade dessa. Por quê? Porque a vontade de um se diluirá na massa de outros votos. Muito bem. Então, a gente pode dizer que é uma carga democrática que impregna ou que deve impregnar a atuação do legislativo. Ótimo. Perfeito. E é por isso que o ato político não está submetido a nada senão à Constituição. Não há limites para a atuação do legislador. O legislador pode tudo, desde que não fizer a Constituição. Desde que ele faça conforme o procedimento constitucional. E aí não precisamos ir muito longe, não, que Kelsen resolve o problema. Cada norma ou cada regra é produzida em acordo com uma regra que lhe seja hierarquicamente superior. Ok, até que você chega na Constituição. Em se tratando do ato político, em se tratando da lei, que é um ato político por excelência. Sim, a gente tem que pensar na lei como um ato político, como um ato de dominação. A lei é sempre o discurso do poder. Vamos desmistificar essa ideia da lei como dotada de alguma neutralidade ideológica ou axiológica. Vamos acabar. Ninguém aqui tem idade para conviver com esse nível de inocência. Pois bem, o ato político tem que ser produzido em conformidade com a lei. Pronto. Com a Constituição. Obedeceu à Constituição, se o limite de reservas de Mata Atlântica vai ser 10, 20, 30, 50, 80%, está ao talante e ao alcance do legislativo. Se a gente vai ser proibido de plantar a 5, 10, 300 metros das nascentes do rio, é o legislativo que irá dizer, contanto que esteja em conformidade com a Constituição, está valendo. Ok. Creio que isso ficou bem compreendido. Aí a gente vai um pouquinho adiante. Eu estou pedindo um pouco de paciência a vocês para a gente fazer essa teorização inicial, para que depois, quando nós viermos para os assuntos práticos, tenha aquela fluidez maior, a gente não ter que voltar para o conceito, não ficar parecendo aquele golpe meio mandrake, mas isso é porque, e aí você tira uma informação da algibeira, meio que pegando todo mundo de surpresa. Então, eu prefiro fazer uma teorização inicial e depois a gente vai para os aspectos práticos para os quais eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Mas vamos lá.
Por outro lado, a mesma Constituição que assegura ou estabelece ou determina essa composição plural do Legislativo, diz o seguinte: o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República com auxílio dos ministros de Estado. Olha, auxílio você aceita se, quando e de quem quiser. Em princípio, poderia o presidente dizer assim, não, isso daqui pode deixar que eu faço. Se meta, não. Ministro é demissível ad nutum, se tiver juízo, ele não se mete mesmo. Muito bem. Agora, você tem, de um lado, uma determinação de uma composição plural. De outro, você tem o estabelecimento, a determinação de que um outro poder do Estado é exercido por um cara, por uma pessoa. Esse contraste convivendo com a determinação de que os poderes são, vamos esquecer a harmonia por enquanto, aí são outras técnicas, mas são iguais. Aí você vai dizer o seguinte, um presidente, ou o poder executivo, é igual ao poder legislativo. Por lógica inferencial, o presidente é igual ao somatório, ou pelo menos a maioria, dos membros do Legislativo e do Judiciário. Ou das duas casas do Legislativo. Esquece o Judiciário, ato falho meu. Bem, que raio de igualdade é essa? Aí a Constituição, meio que para garantir suas próprias palavras, ou assegurar aquilo que ela própria determinara, diz o seguinte, olha, o único limite devido pelo Legislativo, eu respeito a meu texto. Eu sou a Constituição. Não bula comigo, porque você não tem autoridade, porque você exerce um poder inferior àquele que me deu origem. Eu sou originado, minha origem é o poder constituinte. Você é poder constituído. Você manda menos. Ok. Mas, não é só isso que ela diz ao Executivo. Ela diz ao Executivo que, além de respeitar o texto da Constituição, por óbvio, o Poder Executivo deverá também motivar as suas decisões. Onde é que está isso? No artigo 37 da Constituição. E se o Poder Executivo tem que motivar os atos que pratica. Por isso que quando a gente lê um decreto, por exemplo, você tem lá, considerando sei lá o quê, considerando não sei mais o quê. E aí vem todos os consideranda, como dizem os clássicos, para então o governador, o presidente, o prefeito decretar. Ele tem que dizer por quê. Não vale mais a história do é assim, porque sou eu que estou dizendo. Bem, então, com a superação, com a motivação, que é imprescindível, a validade, não é eficácia, não. É a validade do ato administrativo, não mais do ato político. Na hora que você estabelece um requisito de validade a mais, em relação do ato administrativo em relação ao ato político, qual seja a motivação, você procura
superar o déficit democrático do poder executivo frente ao poder legislativo. E aí estamos bem. E aí estamos acompanhando. Aí eu espero. Alguém está com algum problema? Estão conseguindo acompanhar? Pois bem. Aí você vai me dizer, mas Rui, e o judiciário, que nem eleito foi? Nem eleito foi. A Constituição prevê que o provimento do cargo no âmbito do judiciário, pelo menos no Brasil, em outros lugares não é assim, mas pelo menos no Brasil, ninguém passa pelo batismo da urna. Ninguém passa pela eleição. Como é que fica o déficit aí? Tende a infinito. Eu digo, é verdade. E a Constituição não faz nada? Eu vou redirei, no entanto. Quem falou? Faz sim. As amarras ao Poder Judiciário seguem, não é uma formalidade qualquer. Como às vezes pensa o leigo, mas é muita formalidade, é muita burocracia. Ok. Mas o que se pretende não é isso. O que se pretende é a superação desses déficits de que falamos, no seguinte sentido: a validade do ato judiciário está condicionado, dentre outros requisitos, a obedecer o que diz a Constituição. Ok. A estar motivado. Ok. Mas há um terceiro elemento, qual seja seguir o devido processo legal. Quando nós falamos, portanto, da obediência ao devido processo legal, nós estamos indo na raiz, nós estamos indo na essência do próprio processo democrático. Por isso que me assusta e me assusta muito, eu não vou nominar ninguém, até por uma questão de respeito à ausência dessas pessoas. Mas me assusta muito quando o juiz se dá de paladino da justiça, de monopolista da virtude, e acha que a lei não faz justiça. Sim, a lei não faz justiça. Esse é um trabalho para o legislativo. Quem julga a lei, quem deve julgar a lei, a realização da justiça. Esta lei não é apropriada. Isto é um juízo político. E é uma usurpação de autoridade em detrimento do processo democrático. É isso o que mais tem me preocupado na exacerbação. Bem, eu vou citar aqui um juiz, está publicado hoje, um artigo do ministro Gilmar Mendes, ministro talvez o mais polêmico, talvez o segundo juiz mais conhecido do país, né, neste momento. Não é um ministro pelo qual eu tenha uma particular simpatia. Se eu, por acaso, me visse, e não é a minha pretensão, longe de mim, estar investido numa função judicante, eu não iria procurar
inspiração no ministro Gilmar Mendes, sem antes me inspirar em tantas outras pessoas que me alcançam de uma maneira mais intensa. Mas o artigo, ele fala, no artigo que está publicado na Folha de São Paulo de hoje, faz um alerta que eu acho muito interessante. Que ele diz o seguinte: o juiz vive um paradoxo e ele tem que estar preparado para viver esse paradoxo. E para resolver isso dentro de si. De um lado, o juiz tem compromisso com a ordem. Com a ordem social, com a ordem jurídica, com a ordem econômica. E na sua expressão mais radical, a ordem de prisão só é válida se emitida por um juiz. Prisão. E quando eu falo mais radical e falo em prisão, é porque, para mim, é o bem mais precioso do ser humano. Mais do que a vida. Para mim, pelo menos. Eu não sei que sentido tem a vida sem liberdade. Eu não sei. Outras pessoas podem pensar diferente, mas eu não vejo sentido numa vida sem liberdade. Ponto. Mas, retomando o ministro Gilmar Mendes, ele disse: se de um lado o juiz tem esse compromisso com a ordem, ele também tem um compromisso com a liberdade. Se a ordem de aprisionamento, se a circunstância do aprisionamento não estiver em estrita consonância com o devido processo legal, é dever, não é faculdade, não. É dever do juiz determinar a libertação daquela pessoa. Por icônica que seja a negatividade da conduta da pessoa, se foi presa indevidamente, tem que ser relaxado. Não é em benefício dela, não, é da sociedade. E esse é o ponto que eu queria falar com vocês. Um processo judicial, nem sempre, ou no mais das vezes, não é só uma quizila. É muitas vezes uma representação simbólica de um conflito que nem sempre a gente consegue alcançar. Nem sempre a gente consegue se antecipar. Nem sempre a gente consegue ver o que é que está ali. Os especialistas costumam dizer que em todo conflito há um aspecto aparente e um aspecto subjacente. Nem sempre o discurso da contenda consegue revelar ou consegue alcançar, porque muitas vezes os próprios contendores não se dão conta. Na área de família, então, isso é muito comum. Muitas vezes os contendores não se dão conta de o que é que os leva ao conflito. Por que brigam? A partilha de bens não é a partilha de bens. É o desejo de continuar o casamento, não raro. Quem milita na área de direito de família encontra isso a todo instante. Bem, feita essa introdução geral, eu queria falar um pouco do que é o panorama da litigiosidade no Brasil, fazendo um recorte, sobretudo, no que diz respeito à Constituição de 88. Porque a maioria de vocês, a maior parte de vocês, não conhece ou não conheceu a realidade sociojurídica pré-Constituição de 88. Eu já tinha feito concurso para procurador do Estado, em 1988, embora, por uma questão de circunstâncias e por conta de um processo judicial, a minha posse foi... A minha não, do meu concurso inteiro.
foi retardada em 9 meses, uma gestação certinha. Mas o fato... E eu tomei posse já em 1989. Quer dizer, já modo de dizer, porque eu creio que nenhum de vocês, afora Paulo Davi, era nascido em 1989. Como é isso? Me disseram... Bom. Bem, em alguns lugares, e o exemplo típico é a França, não é possível litigar em juízo contra o Estado. Não é possível acionar judicialmente o Estado. Nenhum órgão judiciário tem competência institucional para conhecer de demandas contra o Estado. Então o cidadão tem que se resignar com tudo que for decidido e que lhe disser, e que disser respeito a seu patrimônio jurídico? Não, não é bem assim. Mas você só tem acesso a cortes de natureza administrativa e não a cortes judiciárias. Não são magistrados investidos da célebre tríplice garantia que irão conhecer da circunstância fática pela qual você lamenta, do seu litígio. Seria como se no Brasil, por exemplo, e resignada que está com a decisão de natureza tributária, você tivesse que se contentar com a decisão do órgão fazendário ou do Conselho de Fazenda. Saiu derrotada no Conselho de Fazenda, acabou. Não há um juiz com competência institucional para isso. Existem outros estados em que se exige o esgotamento da via administrativa para que se descortine o procedimento judiciário. Você só pode, segundo esse segundo modelo, ir ao judiciário depois que esgotar toda a tentativa no âmbito administrativo. E o Brasil, dentre outros, não é uma exclusividade brasileira, em que a via administrativa é uma faculdade da parte. Você pode, ainda para ficarmos no caso da quisila de natureza tributária, você pode, ante uma autuação, você pode impugná-la administrativamente no Brasil. Mas, por alguma razão, você perdeu o prazo ou não quis, você pode ir direto e impetrar um mandado de segurança. E ninguém vai poder dizer, ou entrar com a ação ordinária, e ninguém vai poder dizer, olha, ele não se valeu da via administrativa. Por quê? Porque para nós a via administrativa é uma faculdade e não um encargo da parte. Não é um dever que nós tenhamos. É uma faculdade. Pode até dificultar a produção o percurso do processo, mas não é um dever. Por quê? Porque a nossa Constituição estabelece lá, no artigo 5º, ou seja, a cláusula pétrea, o chamado princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão
pode ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. Bem, até aí está tudo nos conformes. O que eu queria agora era abrir um parênteses. Eu já disse que a minha maior preocupação neste momento, no que diz respeito ao alto grau de litigiosidade que a gente tem, vamos tentar compreender esse fenômeno, mas a resultante daí, eu disse aqui há pouco, é a substituição do processo político por agentes que não estão democraticamente legitimados para tanto. Mas há um segundo. Nós estamos vivendo no Brasil o que aí vai por minha exclusiva responsabilidade. Se escreverem com precisão o que eu estou dizendo aqui, pode trazer que eu assino. Nós estamos vivendo um surto de exacerbação principiológica. Porque o princípio de não sei que lá, o princípio de não sei o que, mas e se vai buscar doutrina alienígena, doutrina estrangeira, para dar suporte a isso. Ok. Até aí eu vou do ponto de vista doutrinário. Só tem um porém, meus caros senhores, senhoras. Nós temos uma Constituição do tipo analítica. Ela própria enuncia os princípios que lhe são caros. Como fez com o princípio da inafastabilidade da tutela. Ela enunciou, colocou lá, sob forma de regra explícita, no artigo 5º. E, no entanto, o que é que nós temos visto? Nós temos visto que para decodificação de alguns preceitos legais, ou mesmo constitucionais, se vão buscar princípios que não estão nem expressos, nem implícitos na Constituição. O que se tem feito em termos de, aspas, dignidade da pessoa humana, fecha aspas, é o seguinte: se eu não concordar com o que diz a lei, eu invoco o princípio da dignidade da pessoa humana e afasto a lei. E aqueles 540 e não sei quantos deputados, 81 senadores, sanção e veto da presidência da República, não vale nada, eu não concordo. Eu já encontrei decisões judiciais em que praticamente se diz isso. É violador do princípio da dignidade da pessoa. Sim, mas onde é que está isso aí? De que maneira é que isso daí, esse conceito com altíssimo grau de abstração, olha, eu não estou desconsiderando a dignidade da pessoa humana como um valor a ser perseguido e defendido. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a sua representação, o real conteúdo de sua representação, neste momento histórico, precisa ser explicitado, antes que você simplesmente afaste um texto normativo, muitas vezes um texto normativo longo, extenso, vasto, e você simplesmente, com um parágrafo, deixa de aplicar por entendê-lo inconstitucional em face da violação do princípio da dignidade da pessoa humana, e com isso você pode deixar de aplicar reforma trabalhista, reforma previdenciária, cujo conteúdo eu não estou necessariamente defendendo, eu repito, estou apenas pegando como exemplos. Sistema tributário, Código do Consumidor, qualquer coisa, vale para qualquer coisa, com esse parágrafo, com esse abre-te César, tem algo que não está funcionando bem. A gente tem que parar e olhar se disso se compadece, agora sim, o princípio democrático. Nós temos uma Constituição
que é do tipo analítica e extensa, muitas vezes extensa demais. Nós temos coisas ali que eu acho que não deveriam estar. Falar de futebol profissional, a Constituição fala. Acerca de que no futebol profissional, nenhuma decisão judicial vai beneficiar um clube antes do esgotamento da via, não é nem administrativa, é privada. É tribunal privado, a CBF, o Tribunal de Justiça Desportiva não é um tribunal administrativo, é um tribunal privado, é corte arbitral. É corte arbitral. E preservação da Zona Franca de Manaus está lá na Constituição. Colégio Dom Pedro II, caça-baleia. Gente, não estou dizendo que não sejam valores, aceito discutir todos. O que eu questiono é se o locus apropriado, o locus legislativo apropriado é a Constituição. Mas o fato objetivo é que está lá. Está lá. Bem, então, quando nós temos uma hipertrofia, e temos, desse principismo ou principiologismo, já houve até quem falasse em um pan-principiologismo. Eu adorei a expressão. Foi o Lênio Streck, em algumas publicações dele, ele diz que o Brasil vive uma crise de pan-principiologismo. Tem princípio para tudo. E disse um amigo meu, que disse, bom, daqui a pouco vai ter o princípio da verdadeira receita das bolinhas de goma. Em face de ser patrimônio cultural de sei lá onde, enfim. Eu não estou me entendendo bem com esse negócio. Ô, mãe, é para o outro lado. Bem, agora de onde é que vem isso? De onde viemos? O Estado brasileiro, eu gosto de fazer uma brincadeira, quando eu dou aula de pós-graduação, e eu lamento não ter trazido para vocês. Mas eu ontem tive um dia absolutamente atípico, eu peço desculpas. Eu tive sessão do Conselho Superior da PGE aqui, a manhã inteira, e imprudentemente eu marquei minha consulta de renovação da CNH para o mesmo dia que eu tive sessão do Conselho de manhã. E vivi a ilusão de que seria possível eu fazer o procedimento de renovação da CNH e voltar a tempo do expediente, ou mesmo chegar em casa e terminar a preparação da aula. Olha, Kafka teria um material empírico extraordinário ao lidar com a nossa burocracia. Ele se sentiria em casa. Aquilo é uma série de coisas. Tudo funciona. Cada pessoa lhe atende muito bem. Agora, o sistema parece que foi feito para não funcionar. Está certinho para dar errado. Ou, pelo menos, para ir moendo os nervos do ser humano de tal forma que eu não tive, desculpem, eu não tive condição de fazer uma coisa que normalmente eu faço, que é pegar dois quadros representativos da, entendam, inauguração de um Estado. Todo mundo aqui conhece, eu imagino, aquele quadro do Pedro Américo, que se chama A Primeira Missa. Não? Supostamente em Porto Seguro, minha terra. Um padre, soldados em volta, marinheiros, na verdade, em volta, índio,
que não devia estar entendendo nada do que ali se passava, árvore e bicho. A categoria índio e bicho, para aquele momento histórico, não estava muito distante, como veio revelar a prática de escravização indígena, contra a qual o Vieira lindamente escreveu depois. Mas, enfim, anos depois, séculos depois. Mas, enfim, há um outro quadro que chama Ceia de Ação de Graças. Esse é um pouco menos conhecido. Bom, pelo nome, vocês percebem que dá origem não ao Estado brasileiro, mas ao Estado norte-americano, que está muito longe de ser o lugar ideal para se viver, na minha modesta concepção. Tive a oportunidade de estar lá, de morar lá e não quis. Aliás, morei lá e não me estabeleci em definitivo, a despeito de ter tido a oportunidade. Então, eu estou legitimado a dizer, eu acho que não é o lugar ideal para se viver. Tá bom. Mas vamos lá. O que é que tem de diferente nesse segundo quadro em relação ao primeiro? Tem pessoas partilhando alimentos, um bebê no chão, umas crianças brincando. Você vê? Famílias. De um lado você vê uma tropa de ocupação e os objetos a serem explorados. Índio, bicho, mata. Do outro você vê famílias e o resultado da produção. Guarda isso. Agora, me diz aí, como é que chama quem trabalha com pedra? Hein? O cara que trabalha com pedra, originalmente, como se chamava? Quem fabrica pão, como é que chama? Ok. Quem trabalha com pedra, originalmente, era o pedreiro. E quem nasce na Itália, como chama? Hein? Italiano. E por que quem nasce no Brasil chama brasileiro? Por que a gente usa o sufixo eiro? E não brasiliano? Igual pedreiro, padeiro. Você sabe por quê? Porque a acepção original da palavra brasileiro era aquele que explorava o Brasil, que vinha para o Brasil para explorá-lo. Está no nosso DNA de que o Estado e a sociedade não são necessariamente parceiros, eles são muitas vezes antagônicos, de que é uma relação de exploração. E a linguagem meramente traduz isso, mas traduz a todo instante e com uma tal intensidade e com uma tal carga que muitas vezes nós não nos damos conta, essas coisas estão para nós como a água para o peixe, que não se dá conta de sua existência. Como se chamam os órgãos de arrecadação tributária do Estado? Órgãos fazendários. Desde o tempo que o rei de Portugal se referia à minha fazenda Brasil. Nós temos, e este é o grande desafio, esse é um desafio que, sim, que se coloca, e se há um lado positivo no ativismo que há pouco denunciávamos, se há um lado positivo, é fazer o alerta, é nos convocar a todos, a toda a sociedade, para a necessidade de conciliação entre a sociedade e o Estado. Que não é um dilema exclusivamente brasileiro. Eu remeto os senhores à leitura de um clássico da antropologia, não é nem da ciência política, que se chama A Sociedade contra o Estado, de Pierre Clastres, no livro do mesmo nome. São vários ensaios, vários artigos. Um deles se chama A Sociedade contra o Estado. O livro se chama também A Sociedade contra o Estado.
E ele propõe algumas reflexões no França do pós-Segunda Guerra Mundial, na França do pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós entramos nisso com um retardo de cerca de 60 anos, mas não é tarde demais para que tentemos essa conciliação entre a sociedade e o Estado. Porque, sim, há uma sonegação histórica, o Estado meio que se autossonega ao cidadão. Isso é um fato. Durante muitos anos, muitos anos, a arrecadação tributária mereceu muito mais atenção do que, sei lá, a saúde básica, ou a escolarização, ou a vacinação, a cobertura vacinal. A parte que era exigida era muito maior, e ainda é, temos que fazer essa autocrítica, do que a que é retribuída. Mas, em 1988, a gente tem um corte. E tem mesmo. A Constituição de 88, talvez tardiamente, procura estabelecer algumas universalizações. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Somente em 1988, 1988 não é sequer tempo histórico. Para alguns teóricos da história, a história só começa quando não houver mais sobrevivente ao fato. Se houver alguém contemporâneo ao fato ainda vivo, aquele fato ainda não é histórico. Aquele fato é biográfico. Bem, eu estou vivo. Pelo menos estava hoje de manhã quando eu acordei. E eu vi a proclamação da Constituição de 88. Eu vi a promulgação da Constituição de 88. E somente ela universalizou 3 coisas. A assistência. A assistência à saúde, a assistência à seguridade e ao acesso ao judiciário. Somente ela. Até então não havia. Não havia um sistema universal de saúde. Para você receber atendimento médico, você precisava ter o cartão do INPS. A assistência era dividida em uma assistência previdenciária e uma assistência médica, com contas meio confusas entre si, não havia essa segregação, mas o fato é que se você não trabalhasse, ou não tivesse trabalhado ao menos uma vez, você não tinha acesso ao sistema público de saúde. Não como um direito. Você podia ter como uma concessão do Estado que, porventura, mantivesse lá uma clínica, um hospital, mas não como um direito. O reconhecimento desse direito como universal só veio na Constituição de 88. O problema está que nem sempre o nosso Constituinte fez a parte chata da asseguração de direitos, que foi estabelecer a fonte de custeio. Porque, vejam, a dimensão jurídica não funciona a golpes de mágica, a golpes hipnóticos. Não funciona
sem uma base econômica que eu sustente. Ok, quanto vai custar? E de onde vem o dinheiro? Essa parte é chata. Essa parte é chata de fazer. Essa parte é chata de fazer. Mas se não for feito, nós caímos. E aqui eu vou tomar por empréstimo a expressão de um pensador espanhol chamado Verdú, que mencionou o otimismo juridicizante para descrever o fenômeno de crer que o direito, por si só, tem o condão de resolver problemas do mundo material. Não, não tem. Por si só, não tem. O direito pode, como dissemos aqui lá no início, e é por isso que eu me alonguei tanto naquela parte teórica, pode sim organizar o fluxo das decisões políticas, estabelecer o modo e, em grande medida, a estrutura das decisões administrativas, dar uma previsibilidade às decisões judiciais. Ok, isso a gente pode. Mas o quanto custa, de onde vem o recurso? É muito fácil eu dizer que, olha, o salário de vocês está aumentado em 20%. Ok. De onde é que vem o dinheiro? Bom, desativa a creche, suspende a merenda escolar. Vai vir de onde? Todo mundo que tem um orçamento para dar conta sabe que aquilo que os professores de economia nos dizem não é um falso dilema. Não se trata de um falso dilema. Qual é o problema básico da economia? Resolver necessidades infinitas ante recursos limitados. O recurso tem fim. A necessidade nunca. Quando eu dou aula de direito econômico, eu costumo começar falando o seguinte: um amigo meu, amigo irmão, ex-sócio, tem uma origem paupérrima, muito humilde, muito humilde. E uma história de vida lindíssima. Hoje ele é um advogado muito bem sucedido, dentro da proposta que tem, que fez para si. Mora num apartamento estupendo, 4 quartos. E em um determinado momento, ele vira para mim e faz: rapaz, eu não devia ter recebido esse folheto. E ele me mostra um folheto de um outro prédio. Eu disse: o que é, fulano? Rapaz, isso tem varanda gourmet. Eu digo: Peixe, você, eu lhe conheci morando num quarto e sala, com goteira. É sério, ele morava num apartamento que tinha goteira. Como era esse milagre, eu não sei. Mas eu acho que era porque o vizinho de cima, igualmente endinheirado, não consertou o negócio de um vazamento e já estava dando goteira no banheiro dele. Eu lhe conheci morando ali. E agora você quer varanda gourmet. O ser humano não é uma peste? Porém, ele está morando no tal apartamento com varanda gourmet. Ele vendeu o outro, que já... e comprou o tal com varanda gourmet. Porque as necessidades são infinitas. No caso, ele tinha o dinheiro para bancar, tudo bem. Daqui de fora, a gente pode dizer desnecessário. Eu não sei que necessidades ele estava atendendo. Certamente não era de moradia. Porque morando bem, ele já estava umas 3 casas antes. Uns 3 apartamentos antes. Ok. Quando há o recurso, tudo bem. Só que nunca há recurso para tudo. As necessidades são infinitas. E a Constituição de 88, embora tenha essa enorme, insuperável virtude de ter trazido para nós
ter posto na pauta da discussão a necessidade de conciliação do Estado com a sua sociedade. Nesse ponto, ela é insuperável. Ela comete, sim, momentos de grave otimismo juridicizante. Ela diz o quê, sem estabelecer o como. E a gente poderia, sim, já estar anos-luz à frente de uma perspectiva de solucionar os dilemas e os conflitos que daí é que surgiram. Sim, poderíamos. O problema é que é uma crise de representação frente ao Estado. Todo mundo aqui tem, pelo menos, o nível superior. Os senhores se lembram em quem votaram para deputado há 4 anos, para vereador há 2? Lembra? Quantas vezes apresentou uma instrução de voto a seu representante? Senhor deputado, sou seu eleitor, tenho sido seu eleitor, venho me apresentar e dizer que tenho interesse que seu voto seja tal nessa matéria, ou que seja qual. Quantas vezes? Já fez? Parabéns, você está no 0,0 não sei quanto por cento da população brasileira. E dá instrução de voto. Ele não é representante. Quem representa não é titular de nada. Quem representa dá voz a outrem. Sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes esse representante pediu instrução de voto? Não ria não, o assunto é sério. Quantas vezes ele pediu instrução de voto? Se olha, como? Se ele está representando, não é só você que tem o direito de dar instrução de voto a ele, não. Ele tem o dever de fazer essa consulta. E agora? Peguei você. Ele faz a consulta, faz os empresários. Espera aí. Eu não estou perguntando se há uma boa representação do capital, se há uma boa representação das organizações, do capital financeiro, do capital de outras matrizes, não necessariamente financeiras, porque existem organizações muito bem representadas, muitíssimo bem representadas. Muitíssimo bem representadas. E, olha, sem tomar partido, nem contra, nem a favor. Eu tenho minha opinião, mas essa é minha, interna, não vem ao caso. Mas vamos lá. Existem temas que você não consegue discutir. Não consegue discutir. Sem o enfrentamento a algumas organizações muito bem postas. E, muitas vezes, temas que são da vida pessoal das pessoas. E que organizações religiosas, por exemplo, estão muito bem representadas. Muitíssimo bem representadas. Não estou aqui tomando partido, não estou nem dizendo quais são esses temas, mas alguns são muito claros. O que eu estou falando é de representação do cidadão, do eleitor, não é do capital, seja ele financeiro ou não. O capital está bem representado, isso eu não tenho dúvida. Então, quando a gente fala o empresário que está lá bem representado, não é enquanto cidadão, é enquanto titular de um interesse. Mesmo as classes mais abastadas
não estão politicamente bem representadas. Sobre, digamos, partilha de bens. Uma coisa que eu acho assombrosa. Nós não temos uma política de fluxo de herança. Tanto faz eu deixar testamento, não deixar, o capital circular ou não, a doação para uma fundação. Não existe uma política disso. E os mais ricos teriam mais interesse. E, no entanto, não geram essa demanda. Ou se geram, não encontram eco. Você chega nos Estados Unidos, eu falo dos Estados Unidos porque eu morei lá há algum tempo. Você entra assim, na escola, a escola do bairro. Ala fulano de tal. Quem foi esse cara? Não, ele doou a biblioteca. A biblioteca tem o nome dele porque ele doou. E ele doou a troco de quê? Ele doou porque senão a carga tributária ia ser tão grande para a herança dos filhos dele, que ele ganhou mais. Doando uma biblioteca, valorizando o bairro inteiro, e a propriedade dos filhos se valorizou. E a gente não tem uma política de fazer esse tipo de enfrentamento das coisas. Então, quando eu digo que é uma crise de representação, não é só do pobre, não. Mesmo as classes mais abastadas. Mas vamos lá. Nesse contexto, houve sim uma percepção. E eu não sei se deliberado ou não sei se consciente ou não, nunca parei, e não me parece relevante perseguir isso, mas que o judiciário tem cumprido esse papel de superação de superação da crise de representação. Sinceramente, vocês acham mesmo que é tema de judiciário a discussão acerca de feto anencefálico, se gera ou não direito à interrupção de gravidez? Você acha que isso é para estar sendo discutido no judiciário, como foi? Isso foi apresentado ao judiciário por um advogado que hoje é ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Olha, não estou aqui discutindo se a gravidez que resultará em uma criança anencefálica deve ou não ser interrompida. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é se a discussão deve ser, se o locus dessa discussão deve ser o judiciário ou o legislativo. Porque a construção da petição inicial é inteligentíssima, considerando isso que eu apontei aqui, a hipertrofia do judiciário. O que ele diz é o seguinte, eu li a inicial, longuíssima, mas muito esclarecedora. O que ele diz é o seguinte, agora vejam se isso é tema típico de judiciário. Ele aponta que a tortura é proibida. Aquela história dos 3 T's, né, da Constituição, que abrem subsistemas específicos. Tráfico, tortura e terrorismo. Ele aponta a tortura. Diz, olha, a tortura é proibida por qualquer um, inclusive pelos agentes do Estado. Quando o Código Penal criou aquelas 2 exceções clássicas, autorizadoras da interrupção de gestação, ou seja, o estupro e o risco à vida da gestante, não havia tecnologia para se saber que o feto é anencefalo. Então, o legislador de então não poderia se antecipar porque o conhecimento era inexistente. Ok. Mas o fato é que hoje existe. E que hoje se tem 100% de certeza do diagnóstico. E mulher nenhuma deve ser obrigada a arrastar uma gravidez que ela sabe que resultará num feto inviável para a vida.
A interrupção da gravidez não se pretende, isso é sempre a inicial dizendo, não se pretende que seja obrigatória, mas apenas que ela não seja submetida à tortura de ter que levar até o fim uma gestação, sabendo que dali não resultará um filho, mas apenas um feto inviável. Bom, você pode concordar ou não. Você pode dizer, não, eu acho isso indigno. Até eu vou. Ou, eu concordo com isso, eu vou. Mas eu acho que o locus dessa discussão não é o Supremo Tribunal Federal, como acabou sendo. É o Legislativo. Isso é tipicamente matéria para a gente ir, cada um fazer seu lobby, fazer sua pressão, fazer seu alarido, quem quiser que se posicione dessa ou daquela forma. Esse é o meu ponto de vista. Agora, a mim às vezes eu tenho um sentimento de que o judiciário tem até a percepção de desculpem, que o legislativo tem até a percepção de um certo alívio de que bom que eu não preciso meter minha mão nesse vespeiro e deixa lá. Ou seja, essa crise de representação se agudiza cada vez mais. É a leitura que eu faço. E o judiciário, ora, sem perceber, ora por demanda da própria sociedade, se hipertrofiando. Bem, isso daqui foi uma visão geral do que é o Estado brasileiro em juízo. Vamos falar agora um pouquinho do Estado da Bahia? Vamos baixar nossa bolinha? Bem, Estado da Bahia em juízo. Ela não é muito distante. Não é muito distante do modelo nacional. Nós temos na Bahia grande parte dos problemas que assolam o território nacional, me perdoe, com uma superfetação. Nós somos do chamado primeiro fluxo de ocupação. Né? A Bahia foi dos primeiros estados ocupados por um Estado que tinha explicitamente um propósito de exploração. O Estado português não tinha uma relação de camaradagem. Num primeiro momento foi, sim. As nossas relações foram regidas pelo chamado Pacto Colonial. Ó, eu vou aí, exploro, tiro, e você trabalha, fica rico, você vem para a matriz de volta. Se não, fica aí mesmo. Muitas das concepções que a gente apontou aqui são particularmente arraigadas na Bahia, né? A Bahia é machista, mais que o Brasil como um todo. Temos feito um trabalho muito bacana de tentativa de superação disso, mas, historicamente, a Bahia tem traços machistas, racistas, patrimonialistas. Só muito recentemente, muito obrigado pela gentileza. A garganta já estava rateando mesmo. Obrigado. Bem, o patrimonialismo entre o povo, quando eu digo a Bahia, não estou falando do Estado Federado da Bahia, mas entre o povo da Bahia. Inúmeras vezes, eu que sou do interior do Estado, falei há pouco, eu vi coisas do tipo, se referindo a um prefeito recém-eleito, mas que sujeito ruim, porque, para quem é do interior, sabe que ruim é coisa da cidade grande, né? No interior a gente fala ruim, que é muito mais enfático, até hoje, a meus ouvidos.
Mas que sujeito ruim, se elege prefeito e o irmão aí, ó, desempregado, nem para ele arrumar um. Quer dizer, mais patrimonialismo do que isso eu não conheço. Não é a Bahia, é o Maranhão, mas agora, a coisa de uns 5 anos, a então governadora Rosiana Sarney, se referindo ao então presidente do Senado, o pai dela, José Sarney, tá aqui. Eu me preocupei de ter sumido alguma coisa. Bem, ela se referiu da seguinte forma: o que é que tem meu pai mandar policiar a casa dele? Bom, o pai dela mandar policiar a casa dele, não tem problema nenhum. Só que ele usou a polícia do Senado, a polícia legislativa, para fazer o policiamento da casa dele no Maranhão, quando ele é senador pelo patrimonialismo, blaster mode, né? E vamos que vamos. O Nordeste tem esse traço e a Bahia não foge disso. Portanto, muitas daquelas causas aqui se agudizam, né? Eu já presenciei gestores públicos se referirem a coisas do tipo: mas eu mando pagar, eu pago não sei quanto de estrada, eu vou pagar não sei quanto de servidor. Já me deu vontade de dizer assim: não está pagando nada não, quem paga sou eu. Quem paga é meu imposto. Você só assina. Quem paga é o Estado. Essa indistinção entre a sua dimensão existencial e a dimensão existencial do Estado levam, muitas vezes, a personalizações e a agudização de crises que resultam em incremento de litigiosidade. Acredite se quiser. E tanto assim Tanto a Bahia tem esse traço, que eu fiz um levantamento meio PGE-NET, meio minha própria percepção. Quais são os temas mais recorrentes que nós temos na PJ atualmente? Demanda de pessoal com destaque para a Polícia Militar. A polícia, o núcleo de pessoal, na estrutura da PJ, nós temos um núcleo de pessoal para cuidar das demandas de pessoal. E temos um núcleo de pessoal da Polícia Militar. Não é inacreditável? Há meio que uma cultura de litigiosidade judicial dentro da PM. Em todos os escalões hierárquicos. Não é dizer, isso é coisa da tropa, ou isso é coisa do oficialato. É a tropa e o oficialato. Não estou aqui entrando em juízo de valor. Mas que serve para a gente ver onde é que estão os conflitos. Pessoal, com destaque para a PM, algo do tipo: a Polícia Militar corresponde a cerca de 20%, 20 e poucos por cento do pessoal, do efetivo de pessoal da Bahia. Mas há mais de 40% das demandas. Muito mais de 40%. Cada integrante tem cerca de 8 processos, na média. E depois que aposenta, continua litigando. E, em paralelo com isso, saúde.
as demandas envolvendo problemas de saúde. E aí o que me preocupa é o seguinte: eu tenho procurado qualificar toda a demanda do Estado. O que vale a pena? Qual é o combate que é bom travar? Alguns não vale a pena, seja porque você não tem chance de vitória, seja porque sair vitorioso não é assim tão positivo. Por quê? Porque seria representativo de uma vitória contra a sociedade. Então, digamos, há protocolo aprovado, sai um liminar em atendimento a um protocolo a que a administração aderiu. Vale a pena esse recurso, gente? E ainda mais se for um protocolo aprovado e inscrito no âmbito do SUS. Ou seja, e não raro, com atribuição de custeio a outra entidade. Ao invés de litigar com o cidadão, por que é que eu não vou me entender com a União, por exemplo? Ou com o município, dizer, olha, a liminar chegou a mim, eu atendi, mas isso está no âmbito do SUS, dá meu dinheiro aqui. Com a União, normalmente. A União tem uma recalcitrância com isso, que é uma coisa inacreditável. Ou plano de saúde. Existe uma demanda nossa, que é o seguinte: por lei, ninguém é obrigado, ao ser atendido pelo SUS, a se identificar como sendo titular de um plano de saúde. Você tem um plano de saúde, problema seu, tem porque você quis ter, mas por uma circunstância qualquer, você foi atendido na rede pública de saúde. E fez, sei lá, uma cirurgia cardíaca. Que é uma cirurgia cara. Um procedimento caro. Que tinha cobertura para o seu plano. Você pagou por aquilo. Está pago. Será que o Estado não pode se legitimar a receber o valor que o plano pagaria? Nós temos essa demanda. A nos substitui. Aquele valor está pago. Você não é obrigado a se identificar, mas o Estado pode fazer esse rastreio. Existe como? Sem que você nem fique sabendo da minha demanda com o seu plano de saúde. Isso é um problema. O seu atendimento lhe foi dado. O Judiciário só tem entendido, e a União também tem entendido, de que, na verdade, só a União tem essa titularidade. E eu reluto muito a crer na existência de uma prerrogativa estabelecida em favor da União, que não seja ipso vuri reconhecida em prol dos demais entes federados, porque tem um negócio lá na Constituição Federal que chama Pacto Federativo. E da última vez que eu consultei, a forma federativa constava no rol das cláusulas pétreas. Então, quando a gente fala em qualificação da demanda, o que eu quero dizer é precisamente isso. É estabelecer qual é o combate que vale a pena se ter. E que nem sempre é um combate quantitativo e extensivo, mas que pode ser um combate, muitas vezes, no plano político, no plano legislativo, no sentido de ou recuperação de créditos ou cessação de despesas. Percebe? Então, é nessa linha que a gente, muitas vezes, procura segregar o que é que vale a pena.
Que recurso é que vale a pena ser interposto? Tem chance. Não tem chance do caso concreto. Digamos, a tese tem acolhimento. Pois não. Desculpe, pensei que queria falar. Sim, a propósito, vocês estão silentes aí porque querem, porque a palavra está permanentemente franqueada para dúvida, questionamento, para... Tá certo? Só tem que pagar o mico de falar no microfone mudo, mas... Bom, eu me lembro de uma época em que, ao contrário de hoje, que a rotina da PJ, gente, é asfixiante. Não há um único setor em que nós não tenhamos déficit de pessoal. Exceto a COCAP, talvez. Não há um único setor em que nós não precisemos de auxílio. Mais procuradores, mais analistas, mais assistentes, mais... Compreendemos que tem sido feito um esforço tremendo, mas ainda existem déficits. Por quê? Porque a velocidade com que tem se exasperada a litigiosidade é maior do que a capacidade que a administração tem tido de equipar os seus órgãos de defesa. E agora eu me lembro de uma época, lembrar de tempos antigos, de tempos vividos, quando eu tomei posse, lá em 1989, antes do nascimento de vocês todos, o procurador-geral de então, Dr. Guerra Lima, fez a primeira coisa que disse quando fomos discutir lotação. Fomos discutir? Não. Ele me convocou para falar de lotação. Alguns colocados, mais bem colocados no concurso, ele chamou para discutir. Para discutir não, para expor. A primeira coisa que ele me disse foi: para a judicial, ninguém vai. Nenhum de vocês irá. Antes de ser lotado na judicial, é preciso ter uma folha de serviços prestados a esta casa. Era o lugar onde todos queriam estar. E eu, procurador recém-possado, via os adultos conversando, por assim dizer, né? E era coisa de eles falarem do processo especificamente, porque aquele processo tal, assim, assim, assim. Porque um conhecia o processo do outro. Eles discutiam qual o entendimento do juiz acerca da tese, que se tal ou qual tese teria maior ou menor possibilidade de êxito. Um mundo de sonho. Porque hoje, mal e mal, hoje nós conseguimos discutir a tese. E cada procurador meio que cuida de seu universo, cabendo ao assistente meio que fazer essa supervisão. Figura que não existia. Quando eu tomei posse, não existia a figura do assistente. Foi criada, aliás, bem depois. Já bem depois. E hoje, duas coisas têm viabilizado a manutenção de uma estrutura de defesa do Estado. Uma é a existência dos chamados núcleos temáticos, procuradores, que, uma vez dentro de um determinado núcleo, se dedicam àquele tema, se especializam. Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa. Além da vastidão da legislação federal, além
da vastidão da jurisprudência, nós aqui temos que dar conta de uma legislação local, muitas vezes bastante específica, bastante peculiar. E, como lidamos, não raro, com a temática da legislação local, nossa Corte Suprema, frequentemente, é o Tribunal de Justiça da Bahia. Sim, porque sabemos que o recurso especial tem por pressuposição a discussão de matéria que adormece em lei federal. Se o tema de fundo for a legislação local, não há possibilidade de interposição do recurso especial. E sabemos que, cada vez mais, o Supremo restringe a admissibilidade do recurso extraordinário, qualquer que seja o tema, tanto assim que, hoje, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso extraordinário é o reconhecimento prévio da repercussão geral. O Supremo não faz mais justiça no caso concreto. Ele só se dispõe a discutir tese de direito. E de direito constitucional. E de direito constitucional federal, porque se o tema for da Constituição, for meramente, aspas, da Constituição baiana, também não é do Supremo. É no nosso TJ. Então, a jurisprudência, a par de toda a jurisprudência federal, que precisa ser conhecida, compreendida, nós precisamos dar conta também da jurisprudência local. Isso em meio à avalanche processual a que estamos expostos. Então, o Estado da Bahia, em juízo, precisa, sim, dessa qualificação, quanto aos, não apenas quanto a que processos litigar, mas o como litigar. Daí a imprescindibilidade, hoje eu considero imprescindível, a existência desses núcleos temáticos cada vez mais especializados e cada vez mais com a matéria mais densa, mais amadurecida, mais enriquecida. Porque, digamos, o procurador que conhece bem a legislação de polícia militar, e é uma legislação bastante específica e vasta, bastante vasta, terá esse procurador condição humana, eu não digo nem tempo, eu não digo nem outros requisitos igualmente objetivos e relevantes, mas a condição humana, disposição, disponibilidade, cabeça para compreender também medicamento, fornecimento de medicamento, que medicamento consta de qual protocolo. Porque todos os dias chegam ações de uma e de outra coisa. Sem falar outras santas. Um outro modo como nós temos tentado inovar, e isso é uma coisa bastante positiva da atual gestão, é a existência dos chamados quadros auxiliares. E aí, nesse contexto, eu destaco as carreiras de assistente e analista e, mais recentemente, o programa de estágio de pós-graduação, em que, muitas vezes, as reflexões, os insights, o esforço de pesquisa, a capacidade de inovar, traz, e isso daí é um desafio que eu apresento permanentemente a vocês. Simone, que trabalha mais diretamente comigo, Francinaldo, sabem que eu gosto disso.
não é só, não se fixe apenas no que eu penso. Se implique aqui. Ao fazer isso, você me ajuda e você areja o ambiente intelectual da PJ. Me diga aí, não tem problema não, enquanto estivermos aqui, na hora que vai para o papel, aí a gente já tem que ser mais plantado, né? Na hora que vai para os autos do processo. Mas inovar, tentar, ser arrojado, ter ideia, não, me ocorreu aqui que, não, esquece porque a gente já tentou. Ou esquece porque tem esse... Não, pode ser. Pode ser um enfrentamento novo, pode ser um modo diferente de se fazer as coisas. Eu acho que, nesse aspecto, a gente tem andado de uma maneira bastante consistente. Porque, deixa eu dizer uma coisa, o ambientezinho conservador é o do direito, viu? Até a assimilação de que o computador pode ser aliado e não é adversário. A última grande inovação jurídica no nosso meio tinha sido caneta esferográfica. Estou falando sério. Estou falando sério. Pensamos para o futuro, já pensamos em sistemas de inteligência artificial, não para fazer o nosso trabalho, mas para fazer a triagem do nosso trabalho. Hoje estamos e somos extrema e profundamente dependentes das redes de relacionamento, dos insights, da memória humana, quando existem sistemas que podem fazer essas articulações. Olha, esse cara já reclamou na Justiça do Trabalho, está apresentando uma ação como se fosse efetivo. Ele é o quê? Pesquise aí. Fazer esse alerta. Dificilmente hoje isso seria detectado. Porque são dois núcleos muito diferentes, dependeria de mim. Só que na minha mão passam quantos processos por dia? E nem todos os processos da PJ passam por mim. E ainda assim, será que eu me lembraria dessa pessoa se fosse uma plurima? Com dois reclamantes, cada um é cabecel em uma, o outro na outra. Enfim, temos desafios que são possíveis, desafios que são interessantes, desafios que se colocam aí para que a futura geração, provavelmente vocês, continue levando adiante, porque, deixa eu dizer, com toda a dificuldade, com todos esses percalços, eu me orgulho de que a PGE é uma referência na advocacia da Bahia. É. E a PGE Bahia é uma referência em outras procuradorias de Estado, em outros lugares. Você vê que as pessoas respeitam o modo de ser, a nossa convivência com o judiciário, a nossa relação com os demais poderes, a nossa produção intelectual. Aqui tem gente de uma força intelectual que eu acho assombrosa. Eu digo, rapaz, o que é que eu fiz para estar ao lado dessa gente? Deus é muito bom comigo. Às vezes me dá esse sentimento. Bem, ai, o que está acontecendo? Não, aqui voltou. Para alívio de vocês, essas eram as contribuições que eu pensei em dar. Fica franqueada a palavra se alguém quiser fazer uso dela. Não sei se ajudou alguma coisa, se foi esclarecedor por alguma forma, mas se vocês não gostarem, podem falar mal, porque eu não sei fazer melhor, não.
Alguém quer? Bem, meu e-mail vocês têm. Minha sala fica com a porta aberta. Não é porque eu tenha medo de alma, é porque ela está realmente aberta para recepcionar quem quiser. Fiquem à vontade. O máximo que pode acontecer é, agora eu não posso, você pode, mas eu nunca deixei de atender ninguém, tá bom? E meu e-mail também tá absolutamente franqueado, tá bom? Obrigado, um bom dia a todos.